Paz seja convosco, louvamos a Deus por esse tempo de comunhão. Estamos retomando agora a nossa escola bíblica dominical, Catecismo do Westminster, pergunta 29, como nos tornamos participantes da redenção de Cristo, adquirida por Cristo. Finalizamos o primeiro período falando sobre a primeira ressurreição, sobre a condição do novo nascimento. Quem precisa nascer de novo? Vamos buscar nossa resposta nos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus passou por Samaria, ele encontrou na beira de um poço uma mulher samaritana. Essa mulher havia tido 5 maridos e naquele momento vivia com outro homem que não era o seu marido. João capítulo 4, versos 16, 17 e 18. João capítulo 4. Aisla, por gentileza. João 4, 16 a 18. João 4, 16 a 18. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. O novo nascimento, a mulher samaritana. Jesus não diz a essa mulher samaritana que precisa nascer de novo. A quem que ele disse isso? Nicodemos. A um homem digno, que levava uma vida de alto padrão, era estudioso da lei de Deus e observava todos os preceitos e ordenanças da lei judaica. Nicodemos, João 3,7. Nicodemos, que ele tem o diálogo sobre o nascimento, o novo nascimento. João 3,7. Não, você perdeu, você estava lá fora, voltou. Agora é o Nicolas para cá. 3,7, né? Eu disse Nicodemos 3,7. Foi Nicodemos. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Tá, então o diálogo que Jesus tem a respeito do novo nascimento, ele é um diálogo com uma pessoa que ela é conhecida e entende, que tem o entendimento. Jesus não diz a Nicodemos o que ele deve fazer para nascer de novo, pois sendo mestre em Israel, ele deveria conhecer os ensinamentos dos profetas. Aí você vê claramente que Cristo ele fala com a mulher samaritana de um jeito, a mesma coisa, e com o Nicodemos 3,7, né? Nicodemos 3,7, o novo livro da Bíblia, você não percebeu? Não. Nicodemos 3,7, então mostra. Entendeu? Apócrifo. Nicodemos, em João capítulo 3, verso 7, ele fala que ele tem que nascer de novo, mas não explica como fazer, porque ele entende que aquele homem conhecedor da lei, ele deveria saber o que era que ele estava falando, porque o que ele está falando é do conhecimento dos profetas. Jesus não diz a Nicodemos o que ele deve fazer para nascer de novo, pois sendo mestre em Israel, ele deveria conhecer os ensinamentos dos profetas. De certa forma, você também não precisa deste ensinamento, porque você tem as escrituras à sua disposição. Você pode ler, você pode estudar, você pode meditar, entendeu? Entre muitos que fizeram discipulado, a Menísia foi uma que perguntou assim: pastor, vamos estudar um livro da Bíblia? Eu quero entender um pouco mais de Isaías. A pessoa acaba o discipulado e para ela já fez o suficiente. Então, entre muitos, não foi só ela, mas entre muitos, a Menísia é um dos que falou assim: vamos estudar? E aí você vê que a pessoa está querendo mais, entendeu? Os religiosos judeus haviam abandonado a Escritura, mas os profetas falaram claramente a esse respeito. Isaías 43, 25. Menísia. Isaías 43. Olha a coincidência, hein, Menísia? Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro.
Tá? Então, novamente, a figura de Deus falando através de um profeta a condição de que é Ele que faz. Jeremias 23, 3. De novo, Caio. Vamos lá. É, você mesmo. Jeremias 23, 3. Saúde. Qual página? Na página de Jeremias. 521. 521. 22 na nossa. 23. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. 23. 23, 3. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde tiver Gentado. E as farei voltar aos seus abrigos. apriscos. Apriscos serão Fecundas. e frutificarão. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Eu mesmo farei, eu mesmo recolherei. Ezequiel 11:19. É para frente, Raio. Ezequiel 4? 11:19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Novamente o Senhor na ação, Ele que está executando toda a ação. Esse ensinamento de Deus fazendo, Deus comandando, Deus orquestrando todas as coisas, ele anda por toda a Bíblia, como vimos no exemplo de Ezequiel, Isaías e Jeremias, e muitos outros que deveriam ser lembrados por Nicodemos. Então, quando Jesus Cristo ele vai lá e fala que, como que você, sendo mestre em Israel, conhecendo, abre aspas, conhecendo Isaías 43, 25, conhecendo Jeremias 23, 3, conhecendo Ezequiel 11, 19, como que você, sabedor disso, você está me perguntando como que você nasce novo? Jonas, capítulo 2, verso 9. Vai lá, filho. É só andando para frente, nós estamos quase que andando na sequência. Jonas 2:9. Mas 600. Não, sempre. Jonas 2:9. 2:9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei. Ao Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Então Jonas, profeta Jonas, ele está falando aqui de onde procede a salvação? Procede do Senhor. As pessoas veem o novo nascimento de forma completamente distorcida e concluem que podem aceitar ou rejeitar a sua salvação, mas esse entendimento está totalmente errado. Ninguém conquista a sua salvação por mérito ou justiça própria, nem alega, que é aquele contexto que eu expliquei para você de teologia deísta, desde dado, Deus criou todas as coisas e larga para o mundo andar como ele quiser.
teísta, tatu, que é o que nós acreditamos. Deus criou todas as coisas e continua cuidando, continua regendo, Ele continua sendo soberano. Somente a justiça perfeita de Cristo, mas Ele não veio chamar justos, somente pecadores. Os que se consideram justos deverão salvar a si mesmos de outra forma. Então, Mateus capítulo 9, 13. A primeira coisa para você entender que você precisa de um medicamento é você dizer que você está doente. Isso é forte que você falou, né? Nossa, é mesmo, Rô? Poxa! Não, o que você falou. Mas o que eu falei foi... Quem é justo, salva-se a si mesmo. Hein? Mas o que eu falei foi forte para você? Foi. Você me ama mais por isso? Mateus 9,13. Nós estamos só enrolando para você achar o Mateus aí, cara. É que eu não tinha escutado. Mateus 9,13. Aí é Alzheimer, pela terceira vez já é Alzheimer, hein? Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Tá, então é todo o contexto de Cristo, em que quando as pessoas elas se colocam como santos e justos, elas não precisam de um médico. Jesus fala: eu sou o médico, quem precisa? Não, eu estou bem, estou tranquilo, não preciso de nada, entendeu? Então vocês podem perguntar: qual é o lado prático do ensino? O que fazer? Um bebê não pode gerar a si mesmo, não pode escolher seus pais, sua condição ou seu local de nascimento. Da mesma forma, aquele que irá receber o novo nascimento é como um bebê, nada pode fazer de si mesmo para nascer novamente. Pare de tentar fazer de você mesmo uma nova criatura. Se você ficar tentando corrigir os seus problemas, você não vai conseguir nunca. Você só tem que identificá-los. E é claro que você não tem que procurar, não é viver uma vida desregrada, porque as pessoas acham que quanto mais eu sou pecador, mais Deus age. É uma verdade, mas eu não posso criar as situações para que Deus haja dessa maneira, tá? Então a gente tem que parar com essa ideia de que eu vou fazer. É aquilo que eu falo para vocês de Santa Ceia. Santa Ceia, você tem que tomar Santa Ceia. Ah, mas eu estou em pecado. Quando você não toma Santa Ceia, você está dizendo: Deus, eu não preciso de você. Eu me basto. Eu me basto. Eu não preciso de nada. Mas o senhor fala: eu não posso. Eu não posso, mas eu tenho controle em relação ao que o que eu não quero fazer, não tenho. Não entendi sua pergunta. Você fala: eu não posso pecar. Tipo assim, né? Eu tenho que fugir do pecado. Mas eu não tenho controle sobre... Você não, mas a partir do momento em que ele fala que você é uma nova criatura, você pode dizer não ao pecado. Por causa dele, não por causa de você. Então quando o pecado bate na sua porta... Uma nova criatura que foge dos pecados, né? A menos que seja uma condição moral. Qual a diferença do ímpio que segue alguma lei de Deus e o salvado? Salvado. Entende? Não deixa de ser justificado, salvado, né? Tá? O ímpio, ele faz por causa de uma condição moral. Vamos dizer, você não é salvo. E aí você faz algo certo simplesmente para você não receber a retaliação daquele problema. É uma resposta moral. Você foi criado por um pai que é correto, que não é mulherengo, que não é beberrão. Aí você age moralmente porque você viu ele agir. Não foi por causa da ação de Deus. Nós, como filhos de Deus, nós vamos além disso. Diante da condição pecaminosa, nós dizemos: não, eu não vou agir dessa maneira. Mesmo sabendo que eu vou agir não vou agir dessa maneira, que é o exemplo que eu falei para vocês. Vai vir o governo do anticristo e fala: ou você faz isso, você está lá com a tua loja de ferragens para inaugurar, ou você aceita essa propina, ou você fecha. E aí, o que você faz? Um ímpio, ele vai falar assim: não tem problema. O salvo: não, eu não vou fazer, não vou me submeter a essa condição. Você está dizendo não ao pecado. Dentro da saúde, tem um negócio legal, que eu não lembro o nome, mas é assim: você tem um código genético para desenvolver tal doença, só que você consegue controlar para que ela não se manifeste através da sua alimentação. É a mesma coisa. Não sei. Dentro da saúde. Eu não sei, não entendi. Não sei. Você tem uma família com histórico de uma doença específica.
Ou seja, você tem o gene para desenvolver. É que você está trazendo uma condição, e nós estamos falando de uma condição pecaminosa, em que você é apresentado uma condição pecaminosa, você tem a capacidade de dizer não. Então, se você tiver uma alimentação controlada, você não vai desenvolver. Não, aí você está estabelecendo a condição da sua ação para você controlar um negócio. Eu estou dizendo para você que... Eu estou dizendo que você diante, por exemplo, então vamos no teu exemplo aí, você está diante, você tem problema de glúten, você olha para o teu glúten e fala, eu não vou comer esse glúten por mais que eu queira, aí tudo bem. É questão do pecado. Entendeu? É questão de você saber que uma coisa vai te fazer mal, que ela é errada, e aí você tem a capacidade de dizer não, aquele que é ímpio não tem. Somente Deus em Cristo pode fazer esta obra maravilhosa em você e por você. Esqueça seu mérito e confie apenas em Cristo. João 1,13. John 1,13. Vamos lá. 13. 1,13. Olha aí. Sem óculos, mas eu vou ler. Mas... Diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tá? Nós já lemos esse versículo e nós reforçamos a condição de que eu não nasci de novo, eu não passei pela primeira ressurreição por causa do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, ou seja, não foi o que eu escolhi, mas foi Deus que trouxe essa condição da primeira ressurreição ou do meu entrar na família de Deus. O novo nascimento não se manifesta por sinais físicos. Então, às vezes as pessoas elas querem que a condição externa ela simbolize o teu nascimento interno, isso não é verdade. E aí algumas denominações elas primam por uma condição externa. Se o cara não tiver de terno, ele não pode pregar. Se a mulher tiver de calça, ela é ímpia. Se ela tiver cabelo curto, misericórdia. Se tiver pintado, então, o inferno já está lá, entendeu? Entendeu? Aí qual que não pinta, né? A minha só pinta de vermelho, né? Mas as outras pintam de outras cores também, não faz diferença. Luz está incluso, né? Claro. Entendeu? A aparência externa, ela muitas vezes, ou melhor, ela deveria refletir o que é interno, mas o externo não é o primordial. O que importa é o que está dentro do coração, e isso só Deus vê. Então a gente tem que tomar cuidado. No caso do homem, quando compreende que é pecador e merece o julgamento e a ira de Deus, ele sofre, ele se desespera. Esse é o novo nascimento. Aquele que é uma nova criatura diante do pecado, ele não só se arrepende, mas ele sente a dor do pecado. Ele sabe que ele fez algo de errado. A dor no coração dele não é uma coisa que quase que é concreta, é quase que é material. Quem nasce do alto começará a sua nova vida exatamente como um bebê recém-nascido. A primeira coisa que ele faz é chorar. Chorar por quê? Porque as coisas que ele quer não são concedidas. Ele estava no lugar quentinho, não lembro, né? Mas deveria ser, né? Estava no lugar quentinho, estava sendo alimentado. E aí a primeira coisa que aquela criança vê é aquela luz forte, entendeu? Aquele monte de gente, aquela barulheira, entendeu? Tem que respirar, vira o cara de cabeça para baixo. Então é uma posição totalmente desconfortável, que é exatamente a posição do cristão. Você leva o tapa na bunda. Então o cristão, ou então leva a subir na escada, né, Vânia? Não faz diferença, mas leva, né? Entendeu? A escada. A escada. Dá pra escrever um livro, né? A escada. Entendeu? A condição do cristão é exatamente a mesma. Porque quando você tem os seus olhos abertos, você se depara a uma realidade em que você não consegue viver mais. Você olha para o que você fazia e você não consegue fazer mais. Você até tenta fazer aquilo de novo, mas você não consegue, porque aquilo te incomoda. Parece que a cerveja fica mais amarga, às vezes, né? Fica mais amarga. O pecado, ele fica mais odioso. A mentira, ela te incomoda, o agir. Então, algumas coisas começam a te cercar. Bebê, cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê?
Quem nasce do alto começará a sua nova vida exatamente como um bebê recém-nascido. A primeira coisa que ele faz é chorar. O bebê, quando sai do escuro do ventre da sua mãe e vê a luz pela primeira vez, ele chora. E aí ele começa a receber um novo tipo de alimento, que é o que o apóstolo Paulo fala, que nós temos que ter um crescimento espiritual. O alimento nosso, ele tem que ser um alimento cada vez mais consistente. Então, dentro da nossa igreja, a gente vem construindo ser parte de um discipulado, para você ter um mínimo de entendimento do que é que vai ser falado. Mas tudo que nós temos falado aqui, ele vale para mim, que tenho 55 anos, 56, vale para o Caio. Quantos anos você tem, Caio? 8 anos. É a mesma linguajar e o mesmo entendimento. E é algo que eu falo com pais de crianças novas. Se não me engano, eu falei com o Felipe, não lembro, tá? As crianças novas, de 0 até 4 anos, elas são capazes de fazer muito mais do que nós imaginamos. Não foi com o Felipe, não, foi com uma outra mãe, que tinha uma criança pequena. Se você colocar uma criança de 3 anos para estudar alemão, ela aprende. Se você colocar ela para estudar japonês, que é uma língua desenhada, ela aprende. E por que a gente acha que a criança ela não aprende a palavra de Deus? Tem que colocar ela numa salinha, em que a criança fica na salinha desenhando Sansão e Davi. Você está tornando a sua criança burra. Em vez de você dar um alimento para ela crescer, ela fica recebendo aquele alimento meio retardado. Estamos aqui em várias faixas etárias, estamos todos falando a mesma coisa. E eu tenho certeza que o Caio, de alguma maneira, ele está absorvendo da mesma maneira que você está absorvendo. Se você não muda a sua linguajar, o seu jeito de falar, a pessoa ela continua achando que é gugu, dadá, nhenhenhê, meu nhenhenhê. Não, você tem que mudar a linguagem. Então o bebê, ele tem que crescer, ele tem que receber novos alimentos. Fale, André. Prova disso é que lá os judeus, lá em Israel, a criança já começa aprendendo as leis e elas com um determinado ano lá, 13. já sabe. 13 anos. Já sabe todo o Pentateuco, já se conhece tudo. Entendeu? A prova da determinação se o cara é homem ou não, eles vão falar para o cara citar uma passagem bíblica. E ele vai proclamar aquela palavra, a passagem. Então, é muito sério. A gente continua trazendo nossas crianças, ficar vendo galinha pintadinha e essas coisinhas bobinhas. Lá, em vez de a gente ensinar as crianças o que elas têm que fazer. E isso não é deixar a criança sem aproveitar a infância. Não é. Você preparar ela para o que há de vir. Entendeu? No caso do homem, quando compreende que é pecador e merece o julgamento e a ira de Deus, ele sofre, ele se desespera. Esse é o novo nascimento. Atos 26:14. Atos. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em línguas hebraicas dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então o apóstolo Paulo, quando ele tem o primeiro contato de uma forma clara com as Escrituras, ele cai no chão. Ele cai no chão no sentido de que, aquilo é tão impactante para ele, e ele passa 3 dias num jejum absoluto, total e completo, porque ele está lá meditando em tudo que ele já fez, tudo que ele pensou, tudo que ele passou. Quando Ananias vem e abre os olhos dele, ele não fica no estado catatônico parado, ele tem que fazer algo, porque ele tem que de alguma maneira consertar as besteiras que ele fez. Quando diz Jesus a respeito desse novo nascimento de Paulo, Atos 9:16. Atos 9:16. Assim diz a palavra: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quem falou isso? Jesus. Através de quem? De Ananias. Ananias está falando da condição de como que está. Deus está falando para ele assim: Ananias, eu vou mostrar quanto esse cara vai sofrer por meu nome. Você continua achando que será salvo por levar uma vida de alto padrão moral à vista dos homens? Eu posso levar uma vida moral adiante dos homens? Posso fazer obras sociais, posso aparecer lá na televisão que eu fiz uma doação de brinquedos, que eu fiz doação de alimento. Falar nisso? Alimentos, hein?
A nossa querida da ação social e o meu querido não colocaram nenhum bilhetinho lá na igreja lá. Traga o alimento. Que se você não sabe, todas as pessoas têm que comer todos os dias, tá? Você continua achando que será salvo por levar uma vida de alto padrão moral à vista dos homens? Nós podemos? Podemos. E as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, quando você vê a cultura oriental, as pessoas acham legal isso. Reverência a você, poxa, você é uma pessoa que é um exemplo. Você continua achando que você pode levar uma vida moral e isso vai te levar à salvação? Você acredita na justiça perfeita de Cristo somente? Ou continua acreditando na sua justiça própria em alguma medida? O que você prefere? Ou melhor, o que você escolhe? A justiça de Deus ou a justiça do homem? Ah, mas muitas vezes a gente questiona Deus em relação a isso. Poxa Deus, mas eu dou o dízimo, eu sou um homem que faço isso, faço aquilo, pago meus impostos. Você não faz mais que obrigação. Não faz mais que obrigação. Jesus não admite meio termo. Ou entrega a sua vida totalmente a Ele, ou confia em qualquer outra coisa. Não existe meio termo. Quando a gente era lá da escola do ensino médio, fundamental, aí tinha as aulas de educação física. Aí o professor falava assim, vamos jogar vôlei, basquete, futebol, o que é que seja. Aí escolhia os mais fortes, os mais altos, os mais bonitões. Aí os caras tiravam para o ímpar, e aí eles iam escolher. Escolhe você, não é Pokémon, não. Já falei isso? Já, bebê? Não? Já, várias vezes, né? Escolhe você. Aí a pessoa ela vai ficando lá, porque ela não tem habilidade, porque ela usa óculos, porque ela é franzina, não sei o quê. Aquela condição de escolha é uma escolha da pessoa. Ninguém influencia aquela pessoa. Lucas 11, 23. Lucas. Não é profundo, todo mundo já leu já? Lucas 11, 23. É você mesmo, Luli. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Tá? Então a figura de Cristo falando, se você acha que você salva a si mesmo, você não é de Cristo. Você não vai acrescentar nada no reino de Deus. Aquele que não está com Ele, está fora dele. Não há meio termo. Todos entram neste mundo com uma natureza pecaminosa, ponto. Há uma tarjinha aqui assim, filho do cão, dog, entendeu? Crelmunchão, não, mentira, entendeu? Filho de Deus você só não sabe. Digno do inferno. Todos entram neste mundo com uma natureza pecaminosa, independente do modo de vida que levam. Alguns, porém, irão deixar este mundo com essa natureza regenerada pela obra única do Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho. Novamente, figura de Deus Pai escolhe, figura de Cristo resgata, e Espírito Santo ele faz a construção e a mudança do coração. Tire sua confiança de você mesmo e deposite na justiça perfeita de Cristo. E aí eu pergunto para as pessoas, você é salvo? Aí a pessoa responde, entendo que sim. Eu acho que sim. Se a pessoa ela responde qualquer coisa com sim, ela não é. Ou ela tem dúvidas no conceito da salvação dela, porque ela continua mensurando a salvação dela pelo jeito que ela está agindo naquele momento. Então ela tira o raio-x dela e fala assim, poxa, eu menti ontem, então eu não sou filho. Aí eu roubei ontem, eu não sou filho. A salvação não tem a ver com o seu agir, com o seu proceder, apesar de o seu agir e proceder refletir se você é salvo ou não salvo, mas é uma consequência e não uma causa. Humilhe-se diante dele, confesse que é pecador, e o símbolo maior é a figura do publicano e do pecador. O publicano, o fariseu e o publicano. Eu jejuo 3 vezes por semana, eu acordo 5 horas da manhã e eu oro. Aí o Nicolas, eu mandando as coisas para ele, assim, ô filho, vai dormir. E aí eu falei para você, eu não posso dormir, eu tenho que orar por você, porque eu como pastor tenho que orar. Então aquela santidade toda. E aí o pecador olha e fala assim, Senhor, aquela frasezinha da igreja católica eu nunca esqueci. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Tire sua confiança do seu ego e deposite na justiça perfeita de Cristo. Humilhe-se diante dele, confesse que é pecador, peça perdão por seus pecados. Esses são alguns sinais do novo nascimento. 2 Coríntios 5,17.
É sua vez, minha amada esposa. Minha rosa de Saron. 1 Coríntios. 2 Coríntios 5,17. E, assim, se alguém está em Cristo, é uma criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aí está dizendo que você não peca mais? Está dizendo que quando você peca, você se humilha diante dele. Aí você canta: eis-me aqui outra vez. Estava brincando com o André ontem, falando assim: quando a gente vai pedir perdão para Deus, Deus vai bater na peça e fala assim: caramba, de novo. Aí ele olha para Cristo assim e fala: tá bom, vai. Humilhe-se diante dele. Quais são os sinais do novo nascimento? Humilhar-se diante dele, confessar o pecado, 5,17 de novo. E assim, se alguém está em Cristo, qual é o sinal que eu estou em Cristo? Você quer falar, cara? Ou você está com a mão levantada porque você está espreguiçando? Então fala. Ah, tá, é. Os católicos eles vão pro céu? Depende. Os evangélicos vão para o céu? Sim. Ou não. Se o coração do católico, se o coração do cara, da pessoa que está na macumba, se o coração do cara que está lá em qualquer outro lugar, ele está em Deus e ele é um escolhido de Deus, ele vai ser salvo. Se a pessoa está na igreja evangélica ou está na igreja católica e ela está fazendo tudo o que faz de uma maneira religiosa, apenas por fazer, para as pessoas olharem para ele e falar que ele está salvo, ele vai para o inferno. Não tem essa de que, porque eu sou evangélico, ou porque eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou ser salvo. O que importa é aonde está o seu coração. Seu coração está voltado ao Senhor ou não. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Você aprende, você começa todo um processo de libertação daquilo que você estava fazendo. Você cair no pecado não quer dizer que você não é salvo. Quer dizer que ainda há uma obra para Deus fazer na sua vida. Deus não completou a obra nas nossas vidas. Se você consegue se humilhar diante dele quando você peca, se você consegue confessar diante de Cristo que você é pecador, se você consegue pedir perdão pelos seus pecados, esses são sinais claros do novo nascimento. Você consegue fazer isso? Sim? Ou não? Você consegue fazer isso? Sim. Então vai para o inferno. Então você pode estar liberado, tá? Pastor, como que Não adianta repreender. Vou repreender à vontade. uma pessoa está na igreja católica adorando imagem de escultura, adorando outros deuses, Mesmo estando na Bíblia. e ela vai ser salva? E qual a diferença de você adorar mais a sua família, o seu trabalho, sua saúde, do que a imagem de escultura? Qual a diferença? Mas as atitudes não indicam o que aquela pessoa faz? Tipo, como que eu sou feiticeiro, sou idólatra? Tudo bem, mas é o que eu estou falando para você. Vai ser salvo? Se a pessoa se converter no coração, vai. Vai chegar um momento que ela Vai ter um momento. Mas a minha pergunta para você é diferente. Qual a diferença de você adorar uma imagem de escultura de barro e você adorar você mesmo? Porque quando você opta por fazer o que a tua carne deseja ao invés do que Deus manda, e a gente já conversou, eu e você, como todo mundo, várias vezes, você fala: não, mas eu preferi fazer isso. Você está adorando quem? A mim mesmo. E o que é isso? É um ídolo. Qual a diferença desse ídolo aí do que o ídolo da parede? Qual é? Nenhum. Na verdade, o que está aqui dentro é mais difícil de quebrar. Aquele você quebra. Esse do coração é diferente. Esse é o problema. A gente, quando olha os católicos romanos, a gente olha para as pessoas adorando imagem de escultura, mas a gente esquece que nós adoramos a imagem chamada Paulo, Luísa, Rainer, Caio. Cada um tem a sua imagem no coração, o seu ídolo no coração. Videogame, entendeu? As pessoas têm um ídolo chamado videogame, entendeu? Trabalho. E a pessoa está olhando para aquilo e Deus fala: primeiro você tem que fazer isso, isso. E a pessoa fala: não, mas eu tenho que trabalhar. Domingo é dia do Senhor. Não, mas eu vou trabalhar. O que você está fazendo? Eu estou alimentando o meu ídolo. Porque eu acredito que quando você decide trabalhar,
no domingo, exceto as datas que a gente abençoa, tá? Quando você decide trabalhar no domingo, mas eu só vou fazer um Uber, eu só vou entregar uma cesta, você está falando o quê? Deus, a tua palavra diz que o Senhor é meu provedor, mas como eu não acredito em você, eu tenho que fazer isso para ganhar um troco, porque se eu não ganhar esse troco vai fazer falta para mim. É isso que você está falando. Você tá... Porque o Senhor não é capaz. O Senhor não é capaz, mas eu tenho que completar a sua obra. É isso que eu estou falando. Entendeu? Isso, por exemplo, na condição da mulher. E isso eu pego muitas mulheres nessa condição. Em que a mulher fala assim, se eu não continuar fazendo isso, como que eu vou me lidar nessa situação quando o meu marido, ele, por exemplo, me dispensar e não quiser ficar mais comigo? Então essa é uma grande dor. Mas espera um pouquinho, você confia em quem? Em Deus? Ou no marido? Qual que é a sua rocha? E qual a sua rocha? O homem. Pô, mas eu preciso me virar, eu preciso trabalhar. Quem é o seu ídolo? Não é uma imagem de escultura? Que se você der um tapa nela, ela cai e quebra. Mas o seu, para arrancar, é diferente. Então mesmo um feiticeiro, ele está lá, ele está procurando a figura de Deus. Você acha que ele estava lá procurando o cão? Ele está procurando resolver a vida dele, ele está com dor, ele está com dificuldade, ele não sabe como preencher, ninguém falou de Cristo para ele está lá adorando Satanás, Beelzebu, sei lá quem que é. Quando a palavra de Deus chega, o coração dele muda. Entendeu? O coração dele muda, o cara vai olhar e falar assim, espera um pouquinho, o meu Deus, o Deus de vocês é muito melhor do que o meu. Vou largar isso. Entendeu? Imediatamente. Então nesse contexto as pessoas são salvas. Não é que ela vai continuar nas práticas lá e ela está salva, não é isso. Em algum momento ela tem que ter uma mudança de conversão. Fale, Rô, você ia falar? Você consegue fazer isso? Se humilhar? Se arrepender? Mudar o coração? Obedecer? Se você consegue, graças a Deus, eu vou te ver no céu. Se não, Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos, Pai, porque podemos reconhecer que a redenção foi adquirida pelo Senhor e não pelos nossos esforços e sacrifícios. Confessamos a Ti, Pai querido, que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada, mas através do Teu Espírito que gera a salvação em nós, nós podemos ter vida e vida em abundância. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.